Depois ele Vou entra. desligar o celular aqui. A boa ideia. Não esquece de Não me se enviar seu distrair. arquivo de slides. Te mandei na madrugada. Tá. Ah, tá. Beleza. Então tá, bom dia. Bom dia todo mundo. Ih, já temos gente na sala, gente entrando. Muito bom. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Meirelles. A Renê está aí de novo. Bom dia, Renê. A Renê está assiduamente, né, participando da programação inteira. Bom dia. Logo cedo, melhor forma de começar o dia, né? Já trabalhando aí, né, os conteúdos, né, e nosso conhecimento. A mim pelo menos. Bom dia, Júlio. Bom dia, Júlio. Júlio está me desejando feliz aniversário. Obrigado. Obrigado. É verdade. Hoje eu faço 57 anos. E muito feliz de estar começando o meu dia aqui com vocês. Bacana. Legal. E, bom, estou com a Renata Valois, nossa colaboradora querida, facilitadora, professora de curso online. Renata tem colaborado muito conosco nesses anos todos. Fico muito feliz de a gente ter produzido, por a convite do Sebrae Paraná e do Sindivest Maringá, essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Já fizemos uma live com ela como parte dessa programação. Esse ano o Tecnomoda Paraná está acontecendo de um outro formato, aliás, como tudo nesse país, nesse mundo. Tecnomoda, que vinha sendo um evento presencial, passou a ser um programa anual, e a gente está começando com essa série de lives e webinários, que foi uma solicitação do Perseu aí, pouco mais de um mês e meio atrás, e a gente pôde produzir muito rapidamente essa oportunidade. Queria agradecer especialmente ao Sebrae e ao Sindivest. O Perseu está tendo problemas com a conexão, deve estar entrando um pouquinho depois, por isso eu estou fazendo aqui a palavra que ele faria. E eu queria combinar com vocês que estão participando aqui conosco alguns procedimentos assim, para a gente tirar o máximo dessa nossa interação com a Renata. Uma hora voa, né, quando a gente está trabalhando conteúdos interessantes, mas a gente pode fazer excelente uso dela diante dessas combinações. Vocês devem perceber que a gente tem alguns ícones aí disponíveis para vocês interagirem. Oi, Renata, bom dia. Legal, obrigado mais uma vez. A gente tem um ícone de bate-papo, que é onde a gente vai fazer comentários, tá? E o papo paralelo, né, que é sempre muito bacana, rola no bate-papo, que é esse que tem um balãozinho, né, pode estar aparecendo como chat ou como bate-papo para vocês. E pelo bate-papo vocês têm o dispositivo de falar para todo mundo ou falar para alguém específico, né? Então é uma maneira que a gente tem de ordenar essa conversa paralela. Eventualmente algum comentário que seja bem interessante no bate-papo, aí a gente vai usar, né, como gancho, mas o bate-papo não se presta para a gente fazer perguntas. Para a gente fazer perguntas, eu vou pedir que todo mundo use o outro ícone, que tem dois balãozinhos, que é o perguntas e respostas. E no perguntas e respostas, eventualmente eu posso, se eu mesmo souber, né, eu posso responder por escrito, ou a gente pode responder ao vivo. Mas aí o fluxo de perguntas sou eu que vou fazer para a Renata, na medida que ela for dando os ganchos ou as pausas para que a gente faça as perguntas. Eu combinei aqui um código com ela para a gente ir colocando as perguntas na medida que elas couberem. E, eventualmente, se houver perguntas não respondidas ao longo da nossa conversa, como elas ficam todas registradas no relatório, a gente se compromete a responder depois, né? Já que a gente tem os dados de contato de vocês. Tá? Então, para quem eventualmente fizer uma pergunta que a gente não possa responder juntos aqui, a gente vai responder depois. Tá? Nada vai ficar sem resposta, nem que seja preciso pesquisar para te responder. Tá? Então, vamos trabalhar dessa maneira. Tá? Então, comentários no bate-papo, perguntas no perguntas e respostas. Tá ok? Ótimo. Antes da gente começar ainda, eu vou fazer uma enquetezinha aqui.
permitir que a Renata vote. E aí, quando eu fizer a enquete, como vocês vão ver, vai aparecer na tela de vocês um pop-up assim, né, com as alternativas de resposta. E essa primeira pergunta é para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que está distribuído aí o público de participantes ativos. Tá? Guilherme. Isso. O Guilherme Gaspar. Guilherme Gaspar, para quem disse que não ia conseguir acordar tão cedo, você está fazendo um belo trabalho, viu? É verdade que ainda está de pijama, né, Guilherme? Mas você está aí firme com a gente, com certeza. Bom dia. Bom dia, Guto. Bom dia, José. Bom dia, Renata, Renê, Kênia. Kênia, que bom. Que bom que você está aí também. Kênia está falando de Friburgo, né? Muito bom. Kênia da CCM, né? Então, olha, a gente tem uma distribuição bem interessante aqui. Só não pintou ainda gente do Norte, mas Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Aí tem gente de fora do Brasil também. Bacana, muito Ah, que bom. bom. Olha só, né? A Kênia esteve em todos dessa semana. Muito bom, Kênia. É para isso que a gente está fazendo. E aí a boa notícia que eu tenho é que a gente está sendo chamado por outros estados para fazer um trabalho semelhante, ou seja, né, o Sebrae Paraná começou o movimento. Oi, Rose, bom dia. Bom dia. Rose falando de Jerusalém. Bem-vinda, bem-vinda. Lá já é depois do almoço, né, Rose? Lá já é mais tarde. Mas a boa notícia é essa, a gente está fechando com outros estados, o que significa que depois do próximo dia 14, quando a gente encerra aqui com o Paraná, a gente vai dar continuidade com outros temas, e como a gente não tem fronteira geográfica, né, enfim, usando a internet, essa programação vai seguir em frente aí por mais algum tempo. Fico bastante feliz. Tá? Bom, eu vou encerrar a enquete agora para a gente ter uma ideia. Estou compartilhando com vocês os resultados. A gente está com uma ênfase grande aí no Sudeste e o resto distribuído entre Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Jerusalém, né, Israel, pelo que a gente está percebendo. São 14 horas em Israel. Isso aí, muito bom. Então, ótimo. E aí, uma segunda enquete que eu vou fazer aqui agora, só para a gente dar mais uns minutinhos para ver se o Perseu entra. Essa segunda enquete é para saber quem dos presentes participou da live com a Renata Valois na última segunda-feira. Bacana, legal. Então, tá vendo? Tem mais gente que não participou do que gente que participou. Ótimo. Quem participou vai continuar tendo novidade, porque a Renata preparou uma série de coisas diferentes e adicionais ao que ela abordou lá na live, até porque a dinâmica também é bem diferente. A live é um bate-papo mais solto e o webinar tem um pouco mais de estrutura, ela vai usar alguns materiais, vai projetar alguns materiais, então vai ser excelente para todo mundo. A maior parte das pessoas não esteve conosco na live, Renata. Então, que bom, eu pus um pedacinho pequenininho da live para. Então, beleza. Então, tá. Então, beleza. Eu vou interromper o compartilhamento, passar a palavra para a Renata, né? Bem-vindos todos mais uma vez. Vamos em frente. Oi, gente. Bom dia. Não estou conseguindo ver quantas pessoas tem aqui, porque eu reduzi aqui a tela. Já digo para você. Temos com 29 pessoas. Então a gente pode começar, né? E eu volto no assunto conforme as pessoas apareçam, mais ou menos como aconteceu na live. Bom, gente, hoje foi muito apropriado, né? Sempre, todo dia tem uma novidade. Na minha abertura da live, eu comentei que eu já trabalhei para várias marcas, principalmente no mercado de moda, no varejo, Austin, Animale, dei consultoria para mais de 30 marcas pequenas. Comecei produzindo conteúdo, quer dizer, eu tô com digital desde 2006 e eu fiz um movimento contrário, vamos dizer assim. O meu movimento natural e didático, e instintivo, e experimental, eu estava fazendo faculdade, ainda foi já começar no digital para migrar para um pensamento integrado e tal. Então, tem a ver com a trajetória da minha vida. Quando eu decidi mudar minha carreira, eu estudava já direito, eu já estava trabalhando no direito.
eu fui para o mercado de comunicação e marketing já sabendo que era isso que eu queria, né? Já experimentando isso. E aí hoje, quando o Rio Moda, através do Roberto, que vos aqui está, e da Alessandra me chamaram para falar do consumo consciente, e as redes sociais, a gente está falando de mais uma etapa ou mais um comportamento das redes sociais. Não sei de vocês, quem quiser deixar um comentário pode deixar, a gente consegue olhar que acompanhou a trajetória das redes sociais quando realmente o mercado passou a ser definido pelo que as influenciadoras vestiam. Definido, quando eu falo, se tornou uma margem, um dado muito relevante. Eu mesmo vivi experiências de venda e de branding com marcas, com o look do dia, vamos dizer assim, né? Com o look do dia, ele era, como dizem, sine qua non, assim, né? Então, falando agora dessa nova preocupação, cuidado, tópico, forma de abordagem, tudo isso a gente pode falar do consumo consciente, né? E aí, o meu papel aqui não é falar, como eu brinquei, não é ativismo, não é mostrar tendências, porque se vocês observarem das tendências de conteúdo, veja bem, de rede social, a gente não consegue perceber muito as histórias, assim, as marcas, mesmo as que fazem um bom trabalho de sustentabilidade e que têm uma conexão com o consumidor consciente, elas são poucos diferenciais nas suas histórias, mas eu acho que a gente vai chegando lá, né? A gente teve a história de uma marca aqui do Rio, que é a Alma, mas que parou a operação, mas era uma marca muito, acho que ousada para os nossos tempos enfim, para uma operação. Quem toca uma operação, seja de varejo da indústria, sabe que não é nada fácil. Esse mercado do vestuário, então, nesse momento. E aí, voltando aqui, a minha questão é quem é esse consumidor consciente e o que é consumo consciente, porque a gente confunde muitos conceitos. E eu comecei já a live, eu vou já até abrir aqui minha tela, só um pouquinho. Eu comecei a minha live já... Vou compartilhar um pouquinho, tá, gente? Só para... Aí a gente volta, compartilha. Share. Compartilhado. Tá ok para vocês? Sim. A gente já, eu falando do consumo consciente lá na live, a primeira coisa que eu comentei foi que eu conversei, eu entrevistei 10 pessoas diferentes. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas alguma coisa que me alimente quando eu vou fazer um trabalho assim desse tipo. E aí eu perguntei para estudante de arquitetura, colecionador de arte, advogado, muitos estilistas, consultores de arte, consultores de moda. Ou seja, pessoas ligadas indiretamente à experiência emocional do mercado da imagem do consumo. E aí, eles me deram várias respostas que eu vou comentar, mas o que é mais relevante que eu vou passar aqui para vocês é do que a gente vai. Do conceito do nosso trabalho, porque consumo consciente parece uma coisa ainda muito distante, algo que a gente tem que se transformar e virar virar aquela pessoa que eu não sei se vocês já viram, uma das meninas que fez maior sucesso como influenciadora ativista, mesmo do lixo, tá? Aí é uma outra história. Ela mostrava quanto o lixo da semana ela fazia por semana, dava num vidrinho assim, que tudo dela era natural, plantado na própria casa. Quer dizer, ela não fazia outra coisa. É interessante, não é disso que a gente está falando. Eu estou falando da relação da marca com o consumidor consciente e essa relação ser perene. Hoje eu acho que é muito importante a gente, mesmo nesse momento tão doloroso, que a gente não vai ficar batendo, entender o valor da sua marca, do seu negócio ser perene, da gente fazer coisas não para serem somente instantâneas, né? Então, o que eu quero chegar aqui e dizer? Que toda marca hoje tem um número X, que a gente não sabe exatamente, de clientes. Percebeu? Tá chegando.
Bom dia, pessoal. E a gente está, toda a marca hoje vai ter dentro lá daquela pizza, de comportamentos, de perfis de clientes, usuários, fãs, seguidores, alguém que pode ser categorizado como consumidor consciente, tá? Ou seja, não são todos humanos, mas esse é um comportamento específico que vem crescendo. E a nossa conversa, ela vai pautar um pouco no fato de que não adianta, a gente está vivendo um momento que existe uma questão de consciência e reflexão, né? E com essa conversa que eu tive com as pessoas, vão surgir algumas palavras e eu vou colocar 30 segundinhos rápido aqui do que foi a live para alimentar a nossa dinâmica, tá? Lembrando que o conceito de consumidor consciente, só para já pegar o aqui, está relacionado ao indivíduo, né? A escolha do indivíduo de consumir de uma forma que impacte ou não impacte. O que seria o consumidor que não é consciente? Ele não está pensando em nenhum impacto. E hoje, de alguma forma, todo mundo pensa em algum impacto. Tem uma pesquisinha aqui de 2018 que eu coloquei também. E eu vou pôr a live para vocês só para dar uma aquecida. Contei antes aqui. Antes, no início dos anos 2000, entre 2000 e 2010, eu me lembro somente de 3 marcas que nos desfiles, nas suas campanhas, no produto que criavam e no seu discurso, elas falavam de uma consciência, ou seja, do consumidor ter a moda como plataforma política. E quando eu falo política, não é eleição, não é político, não. Como de envolvimento social. Então, a gente tem a Vivienne Westwood. Então, gente, levantei essa bola dos anos 2000 e 2010, porque poucas marcas, a gente falou a maioria de quem pesquisa e trabalha levanta elas na primeira conversa, que é a Stella McCartney, que sempre pensou em processos mais conscientes e, acima de tudo, o veganismo. Nada com animal, nada, não pode nada. Quem vai trabalhar lá não pode usar. Essa é a causa dela, é onde ela coloca ali a responsabilidade pelo meio ambiente, pela sociedade. A Vivienne Westwood, porque ela sempre foi uma revolucionária, mas porque ela acreditou que ela poderia ser uma força em ajudar o próprio consumidor ou fã dela a controlar a quantidade do consumo. E aí a gente fala um pouquinho agora da Austin, que acabou de começar uma crise ontem, não sei se vocês estão sabendo, eu acompanhei um pouco a crise de longe de perto, porque eu tenho amigos lá. A Austin realmente foi muito pioneira desde 2006, como uma marca que tentou trabalhar e mapear os impactos. E aí, quer dizer, quando ela surgiu com isso, ela já despertou aquele consumidor que era mais ligado à natureza, que estava se impressionando com o aquecimento global e tal. Só que não são todas as pessoas. E nem é toda marca. Nenhuma marca eu não conheço o negócio, a não ser que seja plantação orgânica de algo muito sazonal e específico que não gera impactos para o meio ambiente ou para o outro. O grande ponto aqui também é a gente entender que esse consumo consciente, eu, por exemplo, Renata, vou me colocar no lugar de um consumidor consciente em nível leve. Eu estou muito mais preocupada com a cadeia produtiva. Se aquela empresa é uma empresa saudável, ou seja, eu estou muito mais preocupada se humanos sofrem uma injustiça para que eu tenha aquela roupa, para que eu tenha aquele produto. Isso aconteceu com a Nike, por exemplo, que explodiu em 2004 e a Nike teve que tomar um jeito, né, forte, não sei se vocês lembram, investiu 2 bilhões, cerca de 2006, para dar essa virada de não ser mais uma exploradora de fábricas chinesas. E aí, eu fui pesquisar em termos quantitativos e vi que não tem muita informação. Olha que interessante. Porque é um conceito subjetivo.
se você for navegar nas redes sociais e procurar esses consumidores conscientes, ontem eu fiquei monitorando, porque quando começou a crise da Osklen, aí eu vou abrir essa janela aqui agora. A Osklen lançou ontem, antes de ontem à noite, um pack que são 2 máscaras muito bonitas, realmente. Se para você máscara pode ser um item de moda, né? Muito bonitas, por R$147, mais a doação de uma cesta básica. Então, por R$147, você tem 2 máscaras e uma cesta básica vai ser enviada a uma instituição tal. Bom, gente, virou um resultado negativíssimo. Entenderam que era uma máscara por 147 e falaram uma coisa que é muito triste você ver as pessoas falando: se eu quisesse doar a cesta básica, o teu trabalho eu mesmo mandava. Mentira, porque quantas pessoas estão comprando uma cesta básica e mandando para algum lugar nesse momento? Então, quer dizer, talvez tenha sido uma falha de comunicação, talvez seja o timing errado, ou talvez simplesmente o influenciador que estava de olho na Osklen nesse tipo de situação, para criar uma grande polêmica, estava a postos. Também existe essa falta de sorte. Então, quando a gente... E aí tem muita gente, eu estou acompanhando os comentários, assim, irada, e a pessoa não agindo num mecanismo de agressividade político que eu não chamo esse consumidor de um consumidor consciente. Eu chamo ele de um hater exaltado, mesmo que temporário, ele está exaltado. E tem muita gente assim, né? E aí, vou voltar aqui. Quantas pessoas no Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente... Só aqui um comentário. Esse conceito de consumidor consciente que você está colocando, Renata, ele adere, ele coincide com um outro fenômeno que a gente observa, né? Assim, se preocupa, né, em olhar para isso, de uma tendência, de uma mega tendência, né, assim, universal e forte, robusta, que é da individuação, né? A gente percebe que a humanidade ela se individua muito, né? A gente hoje é muito mais consciente de nós mesmos, né? Nós somos mais conscientes de nós mesmos do que éramos 30 anos atrás, 50 anos atrás, enfim. Essa tendência, como tanta coisa que vem acontecendo ultimamente, ela se exacerba exponencialmente, né? O ser humano hoje é muito mais individuado, muito mais senhor de si. Mesmo as pessoas mais jovens, né, elas já estão entrando no planeta, né, com essa característica. E então essa verticalidade, né, essa consciência de si mesmo, ela acaba transbordando, né, para questões de consumo, porque o consumo faz parte da própria existência, né? Então, tem até um texto que eu vou compartilhar com vocês, participantes aqui da live hoje, chamado Mega Tendência das Mega Tendências, onde o autor conta como é que é essa trajetória da humanidade, como é que, sei lá, 2000 anos atrás, os egípcios, por exemplo, né, na época dos faraós, eles não tinham o conceito de eu. A palavra eu nem existia no vocabulário, quer dizer, uma coisa muito louca, né? Como é que o eu era um eu coletivo, né? O eu era personificado na figura do próprio faraó, né? E de lá para cá muita coisa mudou. E aí as empresas, de uma maneira ou de outra, mais ou menos conscientemente, vêm respondendo a esse consumidor que é mais senhor de si, né? Todos nós hoje somos muito mais senhores de nós mesmos do que éramos, sei lá, 30 anos atrás, né? Aqueles que têm esse tempo de vida. Então, isso acaba que se projeta, né, nas empresas, nas organizações, nos negócios e na comunicação, né? Daí essa ligação entre redes sociais, que é hoje o que a gente tem, né, assim, de mais forte, e essa consciência do consumidor. É muito legal você ter falado isso, Roberto, porque ontem, nas últimas horas, você percebeu, eu te mandei e-mail de madrugada, eu achei uma pesquisa e tem só uma tela sobre individuação. Tá no final, a gente encerra até com ela. E é legal, porque tem uma coisa que eu estava esquecendo de falar. Como eu perguntei para algumas pessoas, entre elas o André Carvalhal, que é muito conhecido
até por ser um especialista, mas mais do que isso, um ativista no assunto, ele falou, lembrando que é uma escolha do indivíduo. Ou seja, a marca tem um papel, o indivíduo outro. E aí, o que eu toda hora fiquei tentando puxar, e que a gente vai falar lá na frente, e continuando a janela da Osklen, a influência no pensamento que uma marca pode ter colaboradores e parceiros para trabalhar, ou a própria influência vai ditar opiniões. A gente até na live falou, eu falei bastante da Gabriela Pugliese por causa, sem julgamento, como disse uma pessoa para mim, ela não cometeu nenhum crime. Eu falei, mas moralmente ela não foi bacana e não foi contemporânea. Então, o quanto essa questão da consciência e reflexão, ela nos obriga neste momento. A gente fica menos consciente no Natal e no Ano Novo, e agora na Black Friday. A gente está mais impulsivo, né? Emotivo. E aí, eu peguei essa pesquisa de 2018, por ser do Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério do Meio Ambiente ter publicado, achei ela, vamos dizer assim, ela tem alguma solidez, porque, gente, também uma coisa que é legal, eu falo muito, muito rápido em algum momento, dados, números, informações ali são fundamentais, mesmo que a sua marca seja mínima. A gente tem mania de inventar interpretações da nossa cabeça, né? Então, assim, eu fico nervosa quando alguém fala para mim assim, Roberto amanhã senta comigo, ele da tela dele ou da minha, Renata, agora todo mundo é consciente. Não existe todo mundo. A gente trabalha com públicos-alvos e com nichos para nada. Mesmo para quem tem 10 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, não existe todo mundo. E aí a gente também vive, você está falando de indivíduo, que tem um assunto que eu sou apaixonada, que eu vou abrir essa janela, outra janela, gente. Monarquia, que é o seguinte, uma das coisas mais interessantes da monarquia em si, da monarquia inglesa, e o que faz a Rainha Elizabeth, né, gente, estar como ela está até hoje, o centralizar o indivíduo e o poder e a decisão e a imagem de um país numa única pessoa. E ela fala, você vê nos documentários, nos filmes, que uma das maiores sabedorias é ficar quieta. Esse poder do silêncio. E uma outra coisa muito interessante, pegando ainda no ponto do indivíduo, sabe qual é a maior live da história da humanidade? Ela não aconteceu no digital, ela aconteceu no casamento da princesa Diana e do príncipe Charles. 750 milhões de pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Então, para vocês verem, e aí, sabe o que os historiadores e documentistas falam? O que é a tragédia da vida da princesa Diana? É a câmera autofocus. Para nós, agora é o Instagram, né? Imagina ela com o Instagram hoje. É o story, porque qualquer um pode virar um paparazzi. Então, onde ela ia, tinha 300 pessoas atrás querendo vender uma boa foto. Então, procede aí com... Os egípcios estavam melhor, talvez, né? Estava mais tranquilo o eucalipto. Vamos lá, deixa eu passar aqui. E até que eles estivessem melhor, mas naquela época, quando o faraó morria, ele era sepultado na pirâmide com 250 funcionários vivos, que entravam vivos, né? Para morrer junto com o faraó, porque na verdade, se o faraó tinha morrido, eles tinham morrido também, né? Também. Quer dizer, hoje acho que seria impensável, né? Um governante, né, ser sepultado com 250 pessoas do seu staff, né? Isso não existiria. Então, cada coisa. Vamos ver como vai ser com o Kim Jong lá na Coreia. Ai, que horror, gente. Bom, a pesquisa de 2018, eles disseram que 31% dos brasileiros poderiam ser considerados conscientes e 55% em transição. A pesquisa, deixa eu fechar aqui o chat, Cantar Ibope mostrou que 86... peraí, deixa eu ver aqui. Eu pulei a pesquisa aqui. A tela da pesquisa travou. A pesquisa, ela revela quais são os aspectos que motivam o consumo consciente. Então, achei isso interessante, né? A gente falando dos básicos, vocês estão vendo a tela, 35% dos entrevistados usar água e energia elétrica racionalmente. Ou seja, aquela história que na nossa infância a Xuxa falava, toma banho rápido,
cuidado com a água quente. Isso ainda ela como se ela fosse o primeiro parâmetro de consciência em relação ao seu impacto para o mundo. Então, eu achei isso bem interessante, vou falar. Eu não vejo muitas marcas criando conteúdo, mesmo marcas que têm um trabalho de sustentabilidade muito raso, né, que ainda não conseguiram começar uma adequação, incentivando comportamentos. Porque a marca, aquele básico, que é uma pessoa que influencia. Então, a gente não... E na minha cabeça, quando eu li, só me via a Xuxa todo dia, porque eu fui uma criança que viu Xuxa, que falava, olha o banho, aí tinha aqueles recados na TV que mostravam que a gente deveria... Várias questões, inclusive você educar pessoas, e eu não pus a tela aqui e eu quero contar para vocês rapidinho, a imprensa educar a pessoa para uma consciência mais saudável é muito interessante também. Dá para pensar nos egípcios. Porque, por exemplo, eu estava lendo uma revista de 1952 que eu tenho aqui, chamada Anuário das Senhoras. E uma das preocupações do Anuário da Senhora, de consumo consciente, nossa, não existia, era conservar alimentos. Então, tem uma coisa que hoje seria proibida por lei. Eles ensinavam você secar a clara de ovo no sol para ela desidratar e guardar e depois você consumir, porque as pessoas cozinhavam muito com gema, né? Então, para você entender. Então, assim, será que a gente como marca, sem hipocrisia, eu não poderia ajudar o meu consumidor, o meu cliente público, fã? Espera um pouquinho, porque tá dando... tem que estar com o mouse aqui. Aqui, ó. O meu cliente, consumidor, fã, seguidor, a ter uma vida mais consciente em relação ao seu impacto, mas que isso de uma forma leve, seria a marca teria um papel de educação, né? É uma pergunta que eu não levantei lá na live, mas que, dando mais uma estudada e montando, fechando a apresentação, eu pensei nisso para a gente aqui, como fonte criativa. E uma coisa que eu acho legal também, e que eu tive o prazer de trabalhar, eu vi um esforço muito grande de um shopping aqui do Rio, que era um bairro chamado Vila da Penha. É um shopping onde seu público é classe B, mesmo ele sabendo que não tem um resultado nem de branding e nem de circulação, nem de atração, eles mantêm uma horta orgânica, onde ou seja, um compromisso com levar essa mensagem, mesmo sabendo que ela ainda não é uma mensagem de grande emoção para aquele público, tá? Vamos lá. A gente já falou da definição de consumo consciente. Deixa eu voltar aqui. É um consumo com consciência do seu impacto voltado à sustentabilidade. É uma questão de hábito, pequenas mudanças em nosso dia a dia. Gente, o Ministério do Meio Ambiente, tá? Tem grande impacto no futuro. Assim, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. Ou seja, o eu, de novo, aí sendo responsável por... E aí, também aproveitando, do dia para a noite as coisas viram, Perseu, a gente nos conheceu, mas ano passado eu estava no Tecnomoda, em corpo físico, e também, acho que todo dia, né, a conexão da rede social faz isso, e aí, gente, a gente está vivendo um momento que o planejamento, aquele planejamento a longo prazo, a gente já percebeu que ele não funciona mais. O planejamento a longo prazo, ele é estruturação, né? Mas existe uma dinâmica. Então, ontem eu vi pela primeira vez, olha, eu fiquei tão emocionada com isso, foi uma mensagem de esperança. Eu acho que isso é uma boa inspiração para as marcas que estão muito preocupadas com a comunicação dos seus lançamentos, em setembro, outubro, novembro. A capa da Vogue britânica de junho, eles já lançaram preocupados, né? Já puderam no ar com carta da diretora. Pela primeira vez, uma senhora né, de 85 anos, a Dame Judi Dench, que é maravilhosa. Os temas são a ecoevolução, e ela fala uma coisa muito bonita, que se
essa atenção com a necessidade do outro que está sozinho, que está sofrendo, que está naquela situação, já trouxer um pouco de gentileza, a gente já tem aí um resultado positivo dessa pandemia. Ou seja, ela levou para o comportamento a questão da consciência, porque ela está isolada, ela tem família e tal, mas ela está falando, tem gente numa situação completamente sozinha. E ela, como uma senhora de 35 anos, tem autoridade para falar disso, né? Então, isso é muito bonito. E aí, a Vogue, América, gente, essa capa me arrepiou e vale a gente googlar quando sair daqui, Vogue América Cover, tem a carta da Anna Wintour. Honestamente, você lê aquela carta, você não fala que foi ela. Eu até percebi lágrimas, porque é muito forte. E o que é legal? Essa é uma foto de 1975, uma foto do Irving Penn, que foi muito importante para a história da moda, da arte, da fotografia. Fotografou muita flor, fez muitas capas de Vogue. Então, assim, não houve um editorial para essa capa de Vogue de junho, né? Houve um resgate, uma transformação de afeto. A gente vê flor, né, nas duas capas. Olha quanto isso vai definir. Eu acho que isso aí já é determinante para as comunicações. E aí, voltando, consumo consciente, como eu comentei, ao conceito e o que pessoas que são do mercado estão fazendo por si mesmas, como indivíduos, eu pedi elas me falarem, como eu estava contando para vocês, ou como elas veem isso no negócio delas, tá? Quais são as percepções, quais são as ações. Aí eu conversei com a Glorinha Marques, que é a Glória Marques da Sardina, que é uma marca bem bacana. Ela foi diretora de estilo da Richards por quase 20 anos e ela tem uma marca chamada Sardina, no Instagram Sardina Sardina. Ela falou que ela nunca teve um discurso sobre ecologia e consumo consciente, mas que ela percebe que o público dela não é um produto baratinho, é um produto para o público A, né? A média do preço ali de uma camisa R$400, não é um absurdo, né? Mas não é um produto baratinho. Ela fala que ela se preocupa com design para que seja temporal e aquela pessoa use aquela roupa em todas as estações. Os tecidos são atemporais, puros e da melhor matéria-prima possível, e ela trabalha o não desperdício. Eu conheço o ateliê dela e a loja, e eu já estive. Realmente, se sobra pano, ela vai fazer bolsa, vai doar, vai fazer cinto, vai fazer uma campanha, ela não deixa nada sobrar. E ela já compra pensando, eu vou comprar esse tecido, eu vou usar isso. Ela falou, nunca existiu desde a época da Richards nela a mentalidade de comprar uma quantidade X de tecido para fazer uma coisinha e deixar ela jogada. Ela falou, isso não é da minha realidade. A Yami Reis, que ela é conhecida pela sua história de Ana Ju Cantão, Leli, ela hoje é uma professora, uma pensadora, proprietária do Rio Ethical Fashion, parceira do Rio Moda. Ela falou que ela compra roupas e alimentos de empresas Bs, que são certificadas, que ela faz total questão, e que isso, ela encontrou o caminho, quer dizer, dá trabalho, viu, gente? Porque às vezes você vai no mercado procurar comida com certificado B. Eu estava olhando assim, pô, aqui no mercado perto tem pouquíssimas marcas, a Mãe Terra, são bem poucas, né? Mas achei interessante. E aí conversei com a Cris, que é a Cristiane Medeiros da Perfect Way, que eu perguntei a percepção dela. Como que ela acha que a cliente, o que é consumo consciente para você? E eu falei, já que a sua marca não é uma marca de conteúdo de consumo consciente, mas o que você acha o que você faz e que você acha que a sua cliente vai fazer? Ela falou assim que ela usa o para quê, por que ela está consumindo aquilo, é uma pergunta diferente de para que ela está consumindo isso. E que no porquê a gente encontra justificativa para tudo, então ela acha que vai ter menos impulso, isso ela já percebe nela, ela acha que os clientes, ela quer fazer até pesquisas em relação a isso, vão ter esse momento. Aí eu até perguntei assim, mas e a euforia? Porque eu sou uma pessoa que acredito muito nas dinâmicas momentâneas. E a euforia, ela vai acontecer e as pessoas vão sair comprando, como na China? Né? Ninguém soube responder.
Óbvio, gente, é uma pergunta muito complicada para a gente sair respondendo assim. Eu só joguei para vocês aqui para dar uma... Porque a gente fica querendo resposta pronta, não existe, né? Mas eu acho que são boas inspirações para a gente pensar o conteúdo, estratégias, né? Eu, por exemplo, eu acho que uma marca como a Mãe Terra, que está evoluindo enorme, eu não vi a moda fazer uma parceria ainda, né? A marca tem um produto maravilhoso, um processo super saudável, certificadésima e tal. Quer dizer, a gente tem lugares para olhar, para incentivar, para atrair o seu consumidor consciente, para agradar aquele que já é fiel a você e para melhorar a tua marca e fazer uma comunicação criativa. Vou passar para a próxima tela aqui. Como eu perguntei para muita gente, não ia dar para falar para todo mundo, as palavras que vieram tempo, inclusive de uma amiga que trabalha na Oscar, ela acha que a decisão de tomada por impulso está diminuindo na hora de você consumir roupa especificamente, porque não tem a ver com culpa, não. Tem a ver com o que vale a pena eu ter uma certa maturidade. E até eu brinquei na live, quando abriu o Zara no Brasil, que você ia a Zara, até 10 anos, já faz muito tempo, né, que tem Zara, mas uns 10 anos, inclusive, quando o fast fashion bombou, aparecia no desfile, estava na Zara, as pessoas iam tacando assim, né, na Zara. Aqui no Rio eu vi muito essa cena, na liquidação. Eu acho que tem um passo aí de provavelmente, se 33% já tinha uma consciência em relação à água, à energia elétrica, o que ela pode fazer, essa consciência levar para produtos não perecíveis, né? E também ouvi de uma estilista amiga minha, Ana Cecília, que é bem interessante, que ela se preocupa com as etapas da cadeia. Ela só compra de empresas, ela paga mais caro, mas que ela considera honestas. Ela é estilista em Düsseldorf. Ela é uma região que tem muitas fábricas de moda, Adidas ali, CIA e tal. Vamos lá. Aqui, eu já tô... Quer dizer, tudo isso foi a reflexão. Aqui eu vou dar uma passada rápida. É legal vocês anotarem para lembrar sobre a postura da marca, né? A marca não tem uma voz, ela não se expressa. E quando a gente fala, o que é essa voz? O jeito que a marca fala, o que ela fala, quando ela fala, por onde ela fala. Eu falo, essa voz tem que ser verdadeira e ter uma voz verdadeira dá trabalho, senão as pessoas não fariam terapia, né? O verdadeiro é você, se você não tem capacidade de fazer um longo discurso e não tem propriedade para falar do assunto, chame parceiros e abra, isso é importante, que já na próxima tela, para ajudar você. Mas o mais importante para mim, para a marca, ela criar a comunicação dela e ela estar preparada para mim, Renata. Se você me chamar hoje, vamos implementar um departamento de marketing, a primeira coisa que eu pensar é na interação. A gente tem capacidade de interagir com as pessoas, a gente vai responder a elas, a gente vai provocá-las no bom sentido. E quando eu falo em provocação, não é fazer enquete? Sim, mas não é enquete. E aí, gente, para a próxima coleção, vocês querem esse tênis ou querem... Não, é mais do que isso, é se aproximar daquela pessoa para que ela haja e reaja. E lembrando que toda reação, abrindo aqui, aconteceu com a Osklin, ela pode ser negativa. E aí você tem que estar já sempre se preparar, sem medo, para sanear, né? Eu acho que, assim como pessoas saudáveis resolvem conflitos entre elas, tô bem terapeutizada, né, Roberto? Tô assim... Mas, não, elas resolvem, elas buscam o diálogo. Uma marca hoje tem essa obrigação, porque senão ela volta lá para aquela postura institucional do passado, onde ela deixava uma mensagem no site assim, envia um formulário conosco, muito obrigada. Ainda mais para gente, que está falando aqui do vestuário, que está falando de emoção, do amor próprio, da vaidade. Hoje de manhã eu não levantei da minha cama, pulei para cá e abri aqui, gente, me maquiei, eu pus essa roupa bonitinha aqui, que nunca foi pra rua, essa roupa, ela tá aqui, ó, às vezes em casa, né? Então, assim, é tão bonito isso. O Roberto levantou isso dos egípcios, eu sou apaixonada também por esse tipo de assunto, né, Roberto? Quanto cuidado com a imagem, né, com a beleza, faz parte da história dos egípcios, é dos humanos.
Então, você tem que dar esse espaço para que a pessoa haja, reaja, se sinta amada e cuidada pela marca, né? E para quando ela reagir negativamente, você é o equilíbrio, porque o produto que você oferece para ela é um produto que vai ficar dentro da casa dela. Então, assim, e hoje o mundo está tão complexo que essas reflexões são obrigatórias, né? Eu não sei vocês, mas eu sou de uma geração que eu lembro de tias indo para Miami trazendo malas de roupa e revendendo. Isso não existe mais, né? Tomara que cada vez não exista mais para que a gente possa vender moda com propriedade e um papel perene. Ou seja, no fundo, o bom vendedor ele é resultado de todo esse cuidado aqui. Chat, alguma coisa? Posso seguir? Ué, Roberto, Microfone, Roberto. O microfone tá... Desculpe. Renata Pisa está comentando que as marcas têm muita dificuldade de dizer errei e se desculpar, né? Isso não é um caminho fácil, né, para muita gente, né? Tem razão. E, no entanto, pode ser o caminho da libertação, né? Sim. Então, soubessem as pessoas, né? Essa tela aqui só resumiu o que eu falei, tá, gente? Porque eu demorei 5 minutos para falar em 30 segundos de leitura. Mas você falou isso, eu achei muito bacana do Eu Errei, porque eu era gerente de marketing e branding digital na Animale, na época de uma crise do racismo. E eu acho o Grupo Soma muito correto, muito sério, muito batalhador, realmente assim muito estruturado, e falando de Brasil, e falando de Rio de Janeiro. O Rio é diferente de São Paulo em questão de estrutura e operação. Foi muito difícil para a marca entender que de repente tinha 5.000 pessoas xingando, fazendo protesto, para os diretores da marca entenderem o que eu fiz de errado. Quer dizer, uma vendedora que estava lá 10 dias teve uma postura péssima. Não sei se vocês sabem da história de atender um menino, de falar para o menino sair da calçada da loja. E o menino era negro, estava com brinquedos de adesivo. Ela interpretou ele como um menino de rua, que também ela não poderia ter feito isso nunca. E o pai do menino estava lá. E o pai do menino, um americano que trabalha em banco, branco. Aí, gente. E aí, essa é uma história que mexe muito comigo, eu fico muito emocionada. Eu até, na época, larguei o curso porque foi muito forte para mim. Porque eu marquei uma conversa com esse pai para falar, olha, quero te ouvir. Porque, né, tá a rede social explodindo e a gente tem compaixão de você, e a marca tinha mesmo. A gente ficou 32 minutos no Skype. Conversamos muito e depois passei para a diretoria e tal. Mas sabe quem foi meu inimigo no sentido da conciliação e do errei? Os advogados. A questão é isso também, né? Graças está rolando uma atualização, essa visão de compliance e tal, nos nossos advogados. Os advogados, dificilmente um advogado que tem 40 anos para cima vai uma linguagem, porque processar o crime, quer dizer, aí você vê a linguagem limitada num próprio advogado de uma corporação, que na verdade, é muito simples quando você fala, olha, eu errei, é um coletivo, é uma corporação, eu quero reparar dessa maneira. Quer dizer, a energia que a gente gastou com o debate, enfim, aí eu não... e aí essa história da Austin que está acontecendo, tudo é uma questão também de ousadia, né? Cada um tem um ponto de vista, é uma estrutura enorme, é alpargata, gente, por trás de uma operação. Mas se fosse eu falava, gente, vocês estão reclamando do preço? Então tá, vou vender por R$1, eu vou doar daqui o meu dinheiro. Porque assim, não tem uma seara que não dá para entrar, e que você tem que ceder como marca, sim, para você, no mínimo, acalmar os haters e manter o seu cliente fiel. E admirador, né? Porque a fidelidade não é apenas na compra, é na admiração. E aí, isso tem a ver com os detalhes que importam, ser encantador, memorável, ao mesmo tempo que você é planejado, ou seja, eu vou criar uma coleção onde eu vou apresentar toda a cadeia produtiva, né? Eu quero que o influenciador tal, o modelo tal, você tem que estar atualizado, porque as coisas mudam de uma hora para outra, né? Ou seja, a sensação de urgência, ela faz parte da nossa vida de uma maneira positiva e negativa. Uma que ela te leva a mudar, não vou falar da pandemia, a mudar, a tomar decisão, a repensar. Quantas vezes uma marca, inclusive uma marca que eu trabalhei bastante tempo em Brasília, ela trabalho lindo com seda que ela faz, às vezes acontecia da jornada, ela ficava
semanas negociando com o figurinista do Jornal Nacional. A roupa dela, inclusive a cadeia dela produtiva é linda, ela compra seda na Verne, ela tem um ateliê lindo, os funcionários bem cuidados. Olha, um luxo essa marca, chama Guilda, o produto é muito legal. E aí a dona da marca é a Meire, né? Guilda é até um conceito de uma palavra que tem a ver com colaboração e tal. E aí, quando, por exemplo, a Renata Vasconcelos aparecia com a camisa no jornal, porque é uma camisa, gente, altíssimo nível, né? Parem as máquinas, tinha um planejamento, tem que mostrar o story, você tem que pegar ao mesmo tempo real, mas aí depois tem que passar o dia inteiro printando no Globo News um bom momento. Então, quer dizer, isso é up to date e urgência no planejamento de comunicação, porque você não sabe exatamente o dia exato que ela vai usar. Ela talvez use a camisa essa semana, né? Bem interessante isso. E o público dela amava, o que ela postava com a camisa, além de ser um belo resultado para o conteúdo dela, dava retorno de venda. Vamos lá. Falando aqui rapidamente de linguagem, a gente não... Para moda, eu até li um texto rapidinho que eu vou ler para vocês aqui, e que eu até iria citar lá na frente, mas eu vi que eu já falei muito e que eu vou ter que acelerar, talvez, vocês me... vamos lá. Hoje, a alta costura está presente em todos os lugares. É desse livro aqui, gente. Mas tá na apresentação, tá? Chama A Essência do Estilo. Tá? Vocês estão vendo? Tá. Ele fala o seguinte: hoje a moda está presente em todos os lugares, anúncios de moda reinam em tudo, outdoors gigantescos. Esse é um livro de 2003. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que os marqueteiros, eles acham, e publicitários, eles acham que inventaram a publicidade no século 20. Ela fala, sem publicidade, a moda simplesmente não existe. Sem publicidade, ou seja, você comunicar, expressar a tua marca, tanto em produto, direto, venda, como branding, né? A moda, quando eu falo para o direto, sem a imagem de produto, como os storytellings, que são produto indireto, a moda não existe. Quem pensaria em adquirir um Rolex no lugar de outro relógio qualquer? Então, se não houvesse publicidade do Rolex, mesmo ele sendo Rolex, e aí ele fala uma coisa muito legal, que em 1675, nos grandes eventos parisienses, como que a publicidade era feita? Veja bem, que as mulheres mais interessantes é que lançavam tendências, porque elas tinham um tratamento especial dos criadores e estilistas para ter aquela roupa exclusiva, e tudo que elas vestiam naqueles eventos viravam febre. E para o cabelo também. Os cabeleireiros tinham essa questão. Inclusive, eu comentei, isso é uma coisa que eu adoro nesse livro, a pessoa pagava uma grana para o cabeleireiro fazer só o cabelo dela para aquele evento, para não ter risco de ter uma parecida. Né? E, então, quer dizer, já diz muito sobre a gente, né? E aí a gente entra no gancho dos influenciadores, e aí não dá para... Eu fico muito triste mesmo, porque eu sou uma defensora dos influenciadores, eu tenho amigos do mercado de cultura e arte, mais velhos do que eu também, que falam muito mal, e eu falo que ele não sabe do que ele está falando, porque... inclusive, Roberto, você comentou lá na live, alguém comentou na live o seguinte, quando uma atriz aparecia numa novela, com uma roupa muito bacana, uma joia linda, ela estava lá, e acontecia uma crise dela estar bêbada, louca, sei lá, atropelou alguém e está na capa da revista Contigo. Ela é uma influenciadora que a gente categoriza, né, a celebridade que foi construída na TV, a subcelebridade, entre aspas, que não, acho que esse conceito, para mim, ele não cabe, e os influenciadores digitais, mas são pessoas que estão influenciando através dos canais. A Hebe começou a fama dela pelo rádio. Então, entender que quem influencia é quem determina uma opinião. E aí até coloquei isso aqui muito por causa da Gabriela Pugliese e de outros casos que tiveram, que é modo seguro, qualificado, consciente, contemporâneo e parceiro, dá trabalho. Porque tem gente que chega e me pergunta, uma influenciadora.
a gente tem que entender muito o objetivo e olhar muito a história dessa influenciadora. E quando eu falo de parceria, eu não falo de não pagar, né? Eu acho que se aquele canal é importante, aquele canal é relevante, aquilo é o trabalho daquela pessoa, sendo ela influenciadora grande, como uma Camila Coelho, ou uma micro-influenciadora, ela tem que ser remunerada. O que é interessante de que eu falo aqui, ó, aqui o livro, gente, para vocês guardarem a tela, se vocês quiserem. O que eu falo das influenciadoras, o quanto elas valem e são essenciais, é que justamente o trabalho é você escolher a certa, porque a parceria não é só uma troca de imagem. O trabalho dela, ela é obrigada a entender a tua marca. Então, é um gol muito grande quando você consegue uma influenciadora que já amava a tua marca e que vai fazer aquele trabalho com uma dedicação especial, tá? Eu até sei de um case, eu vou falar rapidinho, antes de falar dessa tela aqui. Um case que agora, no Carnaval, fizeram uma ação com a Ivete Sangalo, é um jogo super importante que tem o Esqueço, Rei, Rainha, esses jogos que anunciam no Facebook, e ela, a roupa dela, o figurino dela, que foi caríssimo, assim, quase 100 mil reais, ela usou a roupa do game numa das noites no trio elétrico. E isso foi uma negociação de meses, e a gente está falando de um consumo de uma experiência, que é o game, né? Fizeram uma ação gigantesca, ela postou story, live, e uma pessoa da agência de publicidade desse jogo, que é da Finlândia, falou o seguinte, ela foi incrível, ela se dedicou, ela entendeu, e ela ficou tão feliz com a roupa, olha que coisa bonita, que ela fez muito mais stories e feeds e posts e falou da gente do que o combinado em contrato. Ivete, né, gente? E aqui falando dessa crise, dessa questão dos influenciadores, e lembrando, não foi só, a gente teve várias crises, várias críticas em relação a influenciadoras, as influenciadoras que têm uma vida luxuosa, que realmente têm muito dinheiro, têm sido criticadas, mas eu achei muito interessante que há uma semana atrás, 26 de abril, aí, 10 dias atrás, saiu uma matéria nesse site que é muito conhecido, o Whatware, que é importante, ele indica, eu pus o link para vocês lembrarem, mas é só colocar a Whatware Sustainable Fashion, que vocês vão achar que são inspiradoras para os nossos closets, armários, e, enfim. E eles mostram das que escolhem marcas que apostam na sustentabilidade, eles mostram as que usam roupa de brechó, as que são mais ligadas ao mercado de beleza, as que dão dicas de alimentação. Tem meninas, eu fiquei observando, elas estão no nicho de micro-influenciadoras, essas 24 aí. Tem outras profissões, normalmente o micro-influenciador tem, eu sempre bato isso. A maioria do micro, né? Ele é micro-influenciador paralelamente à sua vida e à sua realidade, mas elas têm um engajamento altíssimo. Eu fiquei entre uns 5 perfis, assim, ou seja, elas têm um público. Aqui do Brasil, a gente tem um exemplo que é a Joana Moura, do Ano Sem Zara. O número de seguidores dela não aumenta muito, mas assim, as pessoas são muito fiéis ao que ela fala. Então, eu brinco que a gente tem que, na hora de escolher influenciador, tomar cuidado para não dar um tiro de canhão, né? Que o tiro de canhão espalha, você não sabe para onde vai dar, vai o tiro de sniper, né? Para a sua ação. Então, consistência e consciência. Dá trabalho. Eu vejo... eu acho que a gente está evoluindo, que eu estou vendo marcas fazerem cada vez mais ações pensadas com influenciadores. Eu estava trabalhando com a FAI agora, que é do Grupo Soma, e que está num processo de encerrar a marca e tal. E a gente pensou no início da crise de uma influenciadora parceira fazer algumas coisas dentro de casa com a marca. E aí eu levantei a seguinte bola. A gente não sabe o que vai acontecer. A marca tem questões específicas. Como o isolamento começou agora, tipo no 3º dia de isolamento, pintou essa ideia. A gente não sabe nem se ela está contaminada. Então é melhor a gente pensar no que vale a pena, né? Então, são cuidados aí na hora de você construir. E aí a gente tem que falar um pouquinho da palavra vender, porque se a gente não fala em vender, o trabalho não está completo. O Roberto me levantou um pouco o seguinte, quando ele falou da proposta aqui.
não adianta, né? A gente olha para o resultado de venda. Se a rede social ela gerou impacto para venda, gerou resultado, né, para venda. Quer dizer, quando a venda está indo muito bem, você até não fica traçando de onde vieram essas informações, esses números, esses fatos, esses dados, isso aqui que eu mostro para vocês, né? Mas, na verdade, e ontem a gente teve Eduardo Ribeiro falando na live, você ter formas e investir em tecnologias, em métodos, em Excel, onde você vá guardando as informações com os números das vendas, do engajamento, dos dados, para ter uma história da marca e observar a concorrência e o que está acontecendo no mercado. Isso é fato. Hoje todo mundo já sabe, hoje todo mundo já está ouvindo falar assim, hoje muita gente já sabe, foi avisado que o engajamento do seu negócio, o engajamento na verdade não, a publicidade, as impressões, elas caíram e estão mais caras. Por quê? A ferramenta do Facebook, do Instagram, do próprio Google, estão privilegiando tanto para anúncios pagos, né, os anúncios de Google Ads, post patrocinado, aqueles diversos anúncios que você nem percebe que são anúncios, né? A coisa está evoluindo tanto de estética. Eles dão prioridade ao Covid. Eles têm como dever moral e jurídico, como um canal de mídia, como um veículo de comunicação de priorizar. Então, muita gente veio conversar comigo sobre isso. Mas eu tenho engajamento. Eu falei, olha, se hoje eu posto o casamento ao vivo da Beyoncé e não o Covid vai ser a prioridade, tá? Então, para entender que tudo impacta, importante você olhar números e fatos, e a gente já sabe mais ou menos aí que engajamento não significa venda, tem que tomar muito cuidado, porque o engajamento, se você olhar o engajamento da Chanel, por exemplo, lá tem engajamento com volume muito alto, a marca Chanel, mas com percentual por seguidores baixos, porque ela investe muito em anúncio patrocinado para venda. Ela quase não investe em anúncio patrocinado, e aí eu estou falando de Google Ads, dos bannerzinhos que perseguem a gente a vida toda, e tudo mais, como a gente chama de retargeting, remarketing. E o engajamento dela é baixo porque ela tem um público muito alto que não necessariamente é consumidor da marca. Mas aí a gente está falando da Chanel, que tem a marca, né, vale muito, 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 muito mais que qualquer estrutura que ela tenha, né? Então é legal também olhar um pouquinho, porque quando você pesquisa alguns resultados de taxa de engajamento, você faz conta, usa aplicativo, olha lá, vou fazer uma amostragem aqui, você percebe, nossa, a média do meu engajamento é mais alta que a da Chanel. Da maioria das marcas de moda que trabalham direitinho, que não tem seguidores estranhos, que não usaram aqueles robôs destruidores que muita gente caiu nisso. Isso é muito natural também, tá? E aí eu falo um pouquinho da dedicação aqui, que foi o primeiro item. Todo lado de análise da informação é para você entender e pensar, mas a palavra, eu usei muito essa expressão, tem essa frase aqui, a gente tem voltar. Como é que volta? A gente tem um convencimento eterno, não é apenas vender. A gente está falando em perenidade, ou seja, em eterno, tempo longo, rede social, e-commerce, a loja física. Gente, a maioria, se tiver numa cidade, quem tiver numa cidade do interior do Brasil, sabem que uma boa loja realmente tem um bom café, um bom bolo, você está cuidando e convencendo que você vale a pena. Eu nasci no interior, eu nasci no Mato Grosso do Sul. Eu sou bem misturada, assim, família em todos os lugares do Brasil, praticamente, mas assim, a minha bisavó nasceu numa fazenda no Pantanal e meu pai é carioca, então eu vivi parte da minha vida lá e eu vivi muito a realidade de qualquer lugar e minhas amigas são assim, o ato da compra lá é sempre uma reunião e uma festa. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as lojas elas fazem rabanada em dezembro inteiro, tem rabanada todo dia quentinho na loja. Então a gente tem que dar rabanada com glúten, sem glúten, orgânico, o que for, né?
através dos nossos canais. É um ciclo de cuidar e convencer, porque, na verdade, o digital, e essa relação de conteúdo, de interação, as pessoas acharam que ia ficar mecânico, né? De repente, eu automatizei tudo, ó, apertei o botão e desapareço. Não, piorou para você. Piorou. O digital te dá mais trabalho e mais detalhes, mais complexidade, né? Então, quais são as suas prioridades hoje, né? E eu gostei, eu fiquei feliz, porque algumas pessoas que eu tenho conversado, elas estão muito preocupadas em entender e não ficar no achismo. Ficou todo mundo tão inseguro com essa mudança. Eu vi uma live que tinha Roberto Jataí, do Grupo Soma, que eu admiro muito, o Alexandre D'Arezzo, o Ferreirinha, foi uma live muito boa. E eles falaram, gente, não adianta, é tão complexo, que não... Tudo bem que legal que a China está vendendo muito, consumindo, mas é outro parâmetro, né? Então, foi bom para a gente pensar que é complexo e definir as prioridades. Eu tinha uma frase aqui do Carvalhal que eu queria colocar, que é bem legal, que é: eu falei para ele, mas como é que você hoje dá consultoria e você é um consumidor ultraconsciente, engajado, vegano? Eu brinco com ele pra caramba, assim, se é vegano, a gente não pode mais sair. Fico brincando. Ele falou, ó, não tem como ter uma medida para eu dizer quem é consciente. Eu não posso forçar um consumo consciente quantitativo. Eu tenho um papel de corresponsabilidade. Quando ele fala eu, ele quer dizer marca, né? Então, eu tenho como marca a responsabilidade de ser clara com o meu público, vamos dizer assim, público, cliente, consumidor, seguidor, fã. E você tem a opção de escolher ou não, né? Então, acho que isso é bem interessante. Eu por exemplo, a minha relação de consumo consciente é muito com o alimento. Sou muito preocupada com a origem do alimento, o alimento que eu compro, e como o animal foi tratado, por exemplo. Então, cada um sabendo. Então, quer dizer, para uma marca, quando eu vou na casa de alguém, isso já aconteceu, e eu como muito ovo, a pessoa vai lá, faz o ovo e fala, não é orgânico, tá? Aí eu não consigo comer. Era melhor não ter falado. E na hora que você abre o ovo, você já sabe, né? Aquele amarelinho claro. Então, estou dando exemplos aí que cada um com o seu estado de consciência. Aqui, voltando ao tema vender, o chat está piscando, mas está tudo bem. Peraí. Peraí. Eu não estou conseguindo voltar. Travou a minha tela. Vou voltar aqui nesse livro, Microtendências, que eu não deu tempo de... Eu acho que não vai dar tempo de eu ler para vocês algumas coisas, mas ele é o seguinte: o Mark J. Payne, e aí só de você googlar e achar resenha no Google é um alimento. E eu falei isso ontem. É muito livro e tal. Gente, tem um livro, você não precisa ficar lendo. Fim de semana você abre e lê. O que é legal dele? Ele é um pesquisador de opinião pública, então ele vem da inteligência matemática. Ele trabalha com pesquisa e volume de informação, e ele simplesmente foi tipo consultor do Bill Gates, do Bill Clinton, de uma galera. E aí ele é pautado nos americanos, no comportamento, e aí o que ele conta pra gente é o seguinte: eu trabalho para o Bill Clinton, né, implementar as coisas, os projetos dele para ser eleito. Mas justamente o meu trabalho de pesquisa, usando dados matemáticos, eu entendi os diversos nichos que existem nesse universo. Por exemplo, nós três que estamos aqui, eu, Renata, Perseu e Roberto, a gente tem muitas coisas em comum, mas a gente tem muitas coisas que nos diferenciam e que nos colocam em lugares diferentes, né? E aí, com o mundo globalizado e a era digital, hoje você vende roupa punk para alguém no interior de Goiânia e roupa country para alguém que está aqui no Rio de Janeiro e mora em Ipanema. Então, ele mostra muito isso de uma forma bem didática, a escrita é muito clara. Ele, por exemplo, a gente acha, é verão, todo mundo vai se bronzear. Aí ele defende um grupo muito interessante, ele mostra por dados a história, que não toma sol de jeito nenhum. E como é que você vende para esse... Você tem cliente assim? É bem, bem interessante. Aí vou voltar aqui para as últimas telas, Roberto, que tem até o individualismo. Isso aqui foi muito legal. Eu fiz uma pesquisa no passado para um trabalho e a GSN propôs, né, as reflexões de sempre e tal.
o que elas acham de tendência comportamental, e eu fiquei feliz porque é muito coerente com o que tá, com a nossa realidade hoje. E eu acredito que a realidade hoje, o momento que estamos, ele é uma aceleração, uma ansiedade, um over de várias coisas que estavam armazenadas, inclusive da individualidade aí. Então, ele está falando que é um mundo dirigido por dados, um mundo onde tem tudo acontecendo, então que o futuro é você se conectar, né, com sentimentos, com sensibilidade, né, que tem a ver com aquela questão da humanização que se falou muito. A outra é o individualismo, ele calha com o que o Roberto falou e com esse livro Microtendências, porque você tem que entender, ó, demograficamente, quem é seu consumidor, e psicograficamente, ou seja, por que que ele compra. Por que que ele compra isso? Porque eu achei isso tão legal, você entendendo um aspecto da motivação da compra dele, né? Então, e aí ele fala, causas e influenciadores, eu sei que todo mundo já ouviu isso, gente, mas vale aqui falar que é sério. Causas e influenciadores vão ter um impacto de massa. Os líderes dos negócios e do mercado de comunicação precisam refletir sobre esses new faces, né? Então, ele fala uma coisa boa que tem a ver também, ó, que antes as pessoas eram definidas por tribos. Agora é por que ele compra, quem ele é e não a que tribo ele pertence. Olha isso. E aqui outra coisa que parece óbvia, mas eu acho essa imagem tão boa, on-off era. Tá todo mundo enlouquecendo, porque tá todo mundo só online e pouco offline. É mais uma prova de que a experiência omnichannel, ela não é omnichannel, ou seja, tudo integrado, ela não é uma experiência técnica nem tecnológica, ela é uma experiência de pensamento. Eu tenho falado muito também, observado que quantos maus produtos, isso não foi eu que falei não, tá? Publicitários famosos, são bem marketeados e vendem. E quantos bons produtos são mal marketeados e não vendem, ou não têm força de expressão, awareness e tudo aquilo que a gente sabe. Os consumidores vão refletir entre o físico e o digital, eles vão pensar o digital, mas a experiência tem que ser muito acolhida, eles falam aqui, né? Principalmente no mercado da experiência de luxo. E a experiência de luxo é uma coisa super polêmica, porque hoje não tem mais a ver com dinheiro, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que são comportamentos aí que a gente já pode jogar automaticamente na história da marca, nas propostas e comunicações. Eu acredito muito em ousadia. Acho que quem está ciente do que está fazendo tem que agarrar a ousadia para se destacar também. Não adianta usar só fazer o certinho. Eu acho que a ousadia ajuda a transformar e a se destacar, né? E é isso. Eu acho que aceitar que não é mais um papo eco-chato e encarar que cada pessoa tem o seu nível, a sua necessidade, por que que ele compra, por que que ele se relaciona com você, né? Com a sua marca. Eu acho que o que que você vai entregar para ele, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Obrigada, gente. Se tiverem questões, tá aqui. Roberto, o microfone, mais uma vez. Que a gente fica vendo, é tão bom quando vê a gente vai interagir e nem percebe. Desconto. Hoje eu mereço um desconto. Mas eu queria... Roberto, cadê o bolo? Eu queria dizer o seguinte, hoje é meu aniversário e essa sua palestra foi para mim um presente, tá? Então eu agradeço, comecei bem o dia. Obrigado. Acho que eu tenho um comentário para fazer. Para quem assistiu a live e o webinar com a Mônica de Souza, né, que fez parte dessa série que a gente está realizando aí a convite do Sebrae Paraná e de Sindivest Maringá, ela falava muito do Bauman, né, que anos atrás escreveu sobre a modernidade líquida, né, o quanto que ele entendia já há 20 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás,
que a humanidade estava se liquefazendo, né, no sentido de não ser tanto uma coisa sólida, previsível, fácil de acompanhar, né? O líquido ele vai se infiltrando, né? Eu ouso aqui dizer que, na verdade, o líquido está virando gasoso, né? Assim, isso que a Renata colocou para a gente, Gente, acho que eu amo. está no nível, né, de gasoso já, que isso já não é mais líquido, porque o gasoso ele se espalha, né, mais ainda, né? E fica Não, invisível. ele fica invisível, Renata, e o líquido no planeta Terra ele desce, né? Você tem a direção imposta pela gravidade. O gasoso se liberta até da gravidade, né? Então o que a gente percebe é que eu tenho um ser humano mais individuado, quer dizer, nós como células individuais temos cada vez mais consciência de nós mesmos, mas isso é conciliado com movimento em todas as direções. Então isso é um desafio, né? Como compreender essa movimentação que pode ser tão diversa, né? E ao mesmo tempo dar conta, né, de atender cada um individualmente. Esse é o nosso desafio, né? E as redes sociais, pelo tanto democrática que elas são, né? Elas podem estar a qualquer momento, em qualquer lugar e tal, elas super respondem. E eu preciso dar conta, né, de ter uma intenção manifestada por meio das redes sociais, mesmo diante, né, desse consumidor que você já não consegue seguir, né, como seguia 10, 30, 50 anos atrás, né? Então, acho que, para mim, pelo menos, encaixou muito, né, essa concepção aí de mundo. E aí um outro comentário que eu queria fazer antes da gente rumar para encerrar, quer dizer, encerra, mas não encerra, né? As perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai encaminhar para a Renata responder depois. Quando você falou que porque a gente tem o livro, mas não precisa ler ele inteiro, eu queria recomendar esse livro aqui, chama-se Como um Romance, do Daniel Penat, é um francês, e ele coloca aqui os 10 direitos, é curtinho, né? Dá para ler rápido, e ele coloca aqui os 10 direitos do leitor, e um deles é o direito de não ler, né? O direito de pular páginas, o direito de não ler o livro inteiro, né? Isso super combina com esse ser humano que cada vez mais faz do jeito que ele quer e que ele precisa, né? Somos cada vez menos manada, né? Somos cada vez mais como os gatos, né? Total. Mais difíceis de pastorear, não é? Então, mais individualistas, mais donos de si mesmos, pelo menos essa sensação. Né? Experimenta pastorear gato para você ver como é difícil, assim. Muito diferente das ovelhas, enfim. Mas eu queria agradecer, queria dizer que estou muito feliz com tudo que a gente está sendo capaz de realizar aí, estimulado pelo Perseu. Um agradecimento especial ao Perseu. Queria dizer que hoje à noite a gente vai ter uma live com a Patrícia Rodrigues, que é incrível. Vai estar falando um bocado mais aí sobre pessoas e tal, sobre retenção de clientes. Hoje à noite, no perfil do Sindivest Maringá. E amanhã de manhã a gente vai ter um webinar com o Eduardo Ribeiro, que esteve com a gente ontem à noite e que foi um prêmio. Uma pena que o Perseu não pôde participar ontem, mas não deixe de participar do webinar amanhã. O Eduardo é incrível, né? Assim, estou muito feliz. Para mim, com toda essa barra, para mim não está tendo inferno astral, né? Assim, está coincidindo da gente estar com muita gente bacana e eu estou muito feliz, de verdade. Perseu, é com você agora. Bem, parabéns aí, Roberto, pelo seu aniversário. Parabéns também pelo trabalho. Está sendo excelente aí esse trabalho. Renata, gostei bastante, muito bom. Até mandei aqui alguns livros também, porque tenho essa visão sobre posicionamento, sobre marca, sobre marketing, né? E é muito legal e é interessante, né? A gente vai falando e aí um manda uma coisa, o outro manda outra e entra naquilo que o Roberto fala, nunca acaba, nunca termina, conhecimento se multiplica, a gente vai conversando mais e construindo mais. Me desculpa aí o atraso, tive um problema aqui de conexão, mas enfim, só agradecer, né? E seguir junto aí nessa maratona que a gente está tendo do Tecnomoda, que vai até dia 14, live webinar, e vai ser assim até o final do ano, né? Não só com ações como essa, mas ações mais próximas, mais pontuais, para as empresas que estão aqui participando, para as pessoas que a gente pode trazer como parceiro, né? E uma coisa que eu queria pontuar, que acho que eu não trouxe ainda, Roberto, é que além de empresas de moda, eu estou querendo trazer também empresas que podem dar suporte, que são de outras áreas, né? Então, eu quero trazer empresas de tecnologia, empresas de design, de embalagem, de logística, empresas de gateway de pagamento,
para estar nessas discussões, para aproximar, entender, né, e ter essa troca aí nessa jornada até o final do ano. Mais uma vez, muito obrigado. Está sendo excelente essas manhãs aí, essas noites com muito conteúdo legal. Valeu. Bacana. Obrigado, valeu. Bom dia para todo mundo aí. Obrigado, Renata. Adorei. Obrigado, foi um presente, de verdade. Foi maravilhoso para vocês. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.